E aí, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí nessa quarentena. Por aqui também tá tudo indo, né? Vamos lá, vamos dar continuidade aí à nossa matéria, tá? Hoje a gente vai falar sobre o módulo 15, beleza? Que vai ser o módulo que vai fechar aí, né, esse assunto de publicidade e propaganda, ok? Bom, para a gente poder começar a nossa aula de hoje, é importante a gente entender, né, que a publicidade, né, essas propagandas aí, elas podem ser encontradas em anúncios, em vídeos, jornais, né, enfim, outdoor, são várias e várias formas, né, várias e várias plataformas da gente conseguir encontrar aí, né, esse tipo de texto, tá? E a gente já abordou isso, mas eu volto a repetir, de que o principal objetivo, né, de uma propaganda é convencer o leitor a consumir algo, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma propaganda que fala aí sobre uma blusa, né? Então, qual vai ser o objetivo dessa propaganda? É convencer o leitor a consumir aquela blusa, né? A comprar aquela blusa. Então, a propaganda, ela trabalha muito com essa questão de convencimento do leitor, ok? Bom, visto isso, pessoal, vamos partir aí, né, para o primeiro tópico da nossa aula, né, que aí são os veículos de propagação desses textos, né, publicitários, dessas campanhas. Então, a gente tem aí folhetos, cartazes, outdoor, jornais, revistas, vídeos, rádio, televisão, enfim. Tudo isso são veículos que a gente pode utilizar para poder, no caso, né, colocar ali as campanhas, as propagandas, né, para o nosso leitor, né? São as formas que a gente tem aí de fazer com que as pessoas tenham acesso a esse formato, né, esse tipo de texto, beleza? Visto isso, a gente pode partir aí, né, para os recursos expressivos da publicidade. Professora, como assim recurso expressivo? Como o nome já diz, é a maneira como a gente vai expressar alguma coisa dentro do nosso texto, beleza? E existem várias e várias formas de a gente fazer isso dentro de uma campanha, né, dentro de um texto publicitário. Primeiramente, né, a gente vai optar aí sempre por frases curtas. Por quê? Como a gente está falando de um texto que ele precisa ser mais objetivo, ele precisa chamar a atenção ali mais rápida do meu leitor, então não faz o menor sentido eu colocar um monte de frases, um monte de coisa e fazer com que esse texto fique grande, tá? Então a gente vai optar aí por frases curtas que sejam claras e diretas, beleza? Primeiro ponto aí, tá? Segundo ponto, a gente também tem aí a criação de palavras, né, que a gente chama aí de neologismo. Por que isso é um recurso tão interessante de ser utilizado dentro de uma campanha, né, e de um texto publicitário? Porque se torna algo mais diferente, porque chama a atenção do leitor e às vezes aquela palavra nova faz muito mais sentido para o leitor do que necessariamente aquela palavra que a gente utiliza no nosso dia a dia que está no dicionário, tá? Então esse recurso é um recurso bem utilizado, porque chama muita atenção do leitor na hora que é colocado ali, tá? Verbos do imperativo também é uma característica, né? Também é um recurso expressivo aí que é bastante utilizado, ou seja, faça isso, compre aquilo, peça isso, né? Os verbos sendo conjugados aí no imperativo. Por quê? Como se estivesse dando uma ordem, né? Um conselho ali para o meu leitor, tá? Então, até a maneira como a gente conjuga os verbos dentro do nosso texto jornalístico, que tem aí a função, né, como ser um texto publicitário, né, nossa campanha, a gente vai precisar ter esse cuidado aí também com os verbos, tá, pessoal? Então, uma coisa que a gente precisa levar também em consideração. A linguagem figurada também é muito utilizada, ou seja, não é, né, a linguagem ali no sentido real das coisas. Às vezes a gente pode optar aí por um exagero, né, uma hipérbole que a gente chama. Então também é algo que se faz presente. Então se eu disser, por exemplo, estou morrendo de saudades de vocês, significa que eu estou literalmente morrendo? Não, pelo menos eu espero, tá?
significa que eu estou com muita saudade, mas eu utilizo aí o morrendo, né, pra poder intensificar mais, pra poder vocês ficarem, tipo assim, caraca, a Fernanda tá com muita saudade mesmo, né? Então aí tem a linguagem figurada, né, ou seja, não é a linguagem de fato, tipo, a Fernanda realmente está morrendo, não. É a linguagem figurada, no sentido, né, conotativo da coisa, beleza? Bom, às vezes pode ser também que a gente tenha aí, né, os erros de ortografia, né, e também de pontuação sendo feitos de uma forma de propósito mesmo, né? Por quê? Porque isso também causa uma questão de chamar aí a atenção do leitor, e o leitor fica tipo assim, mas essa palavra tá escrita aqui diferente, tá com uma acentuação estranha, tá com uma pontuação totalmente, né, equivocada. Isso também chama a atenção dependendo da função, né, do objetivo daquela campanha, ok? Então isso também é um recurso que pode ser utilizado dentro, né, desses textos, ok? A gente também pode utilizar, né, a repetição de palavras, né, de provérbios, né, de ditados populares, também são coisas que podem ser utilizadas aí, é um recurso que pode se fazer presente dentro do texto publicitário, porque chama a atenção, fica algo mais objetivo, mais pá, tá? Então isso é algo que pode sim se fazer presente. E também jogos, né? Os jogos de palavras, né? Dá pra gente brincar muito com as palavras, dá pra gente poder fazer umas coisas diferentes aí, utilizando a nossa linguagem, tá? Então isso é também um recurso bem interessante quando a gente fala aí, né, da questão de como a gente vai expressar a linguagem dentro do nosso texto, ok? Bom, então, visto isso, gente, a gente pode entender que uma campanha publicitária, ela possui aí, né, 4 elementos, tá, pessoal? 4 elementos que são fundamentais na hora da gente preparar, né, uma campanha. O primeiro elemento é despertar a atenção do leitor. Então a gente precisa pensar nos mínimos detalhes para que o leitor ele se sinta ali, né, com a atenção voltada. Então você não vai colocar ali uma reportagem, um cartaz que não seja muito assim convidativo, né? Que o leitor olha e fala assim, tá, não tô muito afim, não tô muito curioso sobre isso. Não, você precisa chamar a atenção. Então às vezes colocar uma imagem, né, que seja bem chamativa, com uma figura bem chamativa, pá. Às vezes o leitor ele vai se sentir um pouco mais assim, convencido, né? Então, inicialmente, o primeiro elemento é despertar a atenção desse leitor. Depois, né, a gente parte aí para a questão de provocar um interesse maior. Então, primeiro a gente chama a atenção do leitor com aquela imagem, né, com aquela palavra, enfim. Depois a gente vai despertar o interesse dele. Então, aquele momento que ele olha e fala assim, olhei essa foto aqui, olhei essa imagem, essa campanha e quero saber sobre o que isso fala, né? Isso se trata do quê, né? Então, tem esse segundo elemento aí, né, de provocar mesmo o interesse do nosso leitor. Visto isso, a gente também chega, né, no terceiro ponto, que é criar o desejo, né? Criar, de fato, algo que o leitor ele vai querer aprender sobre, ele vai se sentir ali, né, tipo assim, caramba, gostei disso aqui, vou pesquisar, vou ler, vou entender melhor essa campanha, como que isso funciona, né? E por último, né, incentivar aí, às vezes, uma ação do leitor. Então, quando a gente tem, por exemplo, campanhas, né, de conscientização, campanha de conscientização da saúde, por exemplo, né, ou campanha de conscientização também da maneira como a gente utiliza a água na nossa vida, ali no nosso dia a dia, né, a questão de desperdício de água, enfim, tudo isso, né, são formas da gente também incentivar, né, com que o leitor ele tenha aí um start, fala assim, não, eu vou melhorar aqui as minhas ações, eu vou tentar, né, ter aí atitudes mais coerentes com aquilo que vai ser o melhor para mim, o melhor para o outro, o melhor para o mundo, né? Então tem aí esse quarto elemento sendo bem essencial, bem importante, tá? Bom, visto isso, pessoal, a gente parte aí para um terceiro ponto da aula que eu gostaria de abordar, que no caso, né, são as campanhas publicitárias, né? O que seria isso? Para que servem as campanhas publicitárias, né? As campanhas publicitárias, elas vão reunir aí, né, várias questões, né, várias peças, né, relacionadas aí a um determinado tema que sejam, né, algo em comum, que tenham algo em comum, né? Então, por exemplo, se eu tenho aí uma campanha publicitária que quer chamar a atenção do leitor para a questão da prevenção, por exemplo,
de uma doença, né? Tem, por exemplo, aí, o que a gente está vivendo atualmente, né? A maneira como a gente pode se prevenir contra o coronavírus. É uma forma também, acho que é um ótimo exemplo para a campanha publicitária, né? Se eu quero falar sobre esse tema, se eu quero fazer uma campanha sobre, então eu vou reunir um monte de imagens, de conteúdo que tenham a ver com isso, né? E vou fazer uma campanha sobre, vou produzir um conteúdo sobre. Vocês podem perceber que na internet isso está rolando bastante, no jornal também, né? Na televisão, assim, tem muito conteúdo, tem muitas campanhas publicitárias que falam sobre o coronavírus, né? Que falam sobre essa questão aí do como a gente pode evitar a propagação dessa doença, tá? Então, uma forma também da gente se conscientizar mais, beleza? E dá pra gente fazer isso com coisas impressas, slogan, cartazes, né? Montagens também ali, fazer umas edições legais com imagens, né? São várias e várias formas de a gente fazer isso, tá? Bom, visto isso, eu vou partir para o último tópico da aula de hoje, que é um tópico que eu acho que é importante da gente entender, que é, no caso, a estrutura de um texto publicitário. Como que isso, né, fica ali na prática, como que a gente consegue montar isso daí numa estrutura, tá? Bom, então eu abri aqui na minha apostila, pessoal, lá na página 480, acompanha aí comigo. A gente tem um exemplo, né, de como que funciona a estrutura aí, né, de uma campanha publicitária, né, dos textos publicitários. Então aí a gente tem uma imagem, né, que ela, se vocês perceberem, ela ocupa grande parte da página, então a gente coloca a imagem, né, maior aí, né? Depois a gente tem o slogan, né, que ele é opcional, ou seja, uma frase curta, né, que é fácil da pessoa às vezes ler assim, memorizar logo de cara, que nesse caso aqui é a frase floresta é vida, né? Uma frase bem curtinha mesmo. Tem imagem aí de uma onça, né? E aí depois a gente tem a frase introdutória, né, o título, né, que vai apresentar aí, de fato, o conteúdo do anúncio, sobre o que aquela reportagem, ó, tô com a cabeça em reportagem ainda, sobre o que aquela campanha fala, né? Que nesse caso aqui a gente tem, né, essa frase aqui, né, viro onça quando mexem com minha casa, né? Tem aqui a imagem da onça, ou seja, quando mexem com qual casa, né? Com a natureza, que é a casa da onça, né? Então aqui a gente vê que é uma campanha, né, fazendo com que as pessoas se conscientizem mais sobre essa questão aí da natureza, de respeitar. E depois ali embaixo a gente tem o logotipo, né, ou a logomarca, né, que tem ali, né, qual é a empresa responsável por produzir aquela campanha. E aí, nesse caso aqui dessa campanha, né, é a Fundação Verde. Então, perceberam que, assim, é bem basicão, né, mas são coisinhas que são bem importantes da gente ter em mente antes de produzir um texto, né, com essa finalidade, tá? Então, a gente tem esse exemplo aqui que eu gostei bastante. E eu acho que é bem autoexplicativo, né? Quando a gente lê assim, você fala assim, caramba, interessante. Vou até mostrar aqui pra vocês, não sei se dá pra vocês visualizarem bem, né? Mas vocês vão ter acesso daí na página 480, tá? Bom, pessoal, gratidão mais uma vez pela aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né? E tenham entendido a importância, né, dos textos publicitários na nossa vida, no nosso dia a dia. E na próxima aula a gente vai falar sobre um outro assunto, um novo tema e vida que segue, tá? Fiquem em casa e beijos!